Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Aporte de Capital Internacional. Neste vídeo comemoramos o nosso 31º vídeo publicado nas redes sociais, lembrando que teremos até o fim de dezembro 33 vídeos publicados. Nesse vídeo também comemoro o meu 49º aniversário, hoje no dia 4 de novembro, data da publicação desse vídeo, e fico agradecido a todos pela simpatia e pela gentileza com que recebem esses vídeos e essas informações extremamente relevantes. Realizamos, através da inteligência comercial e do seu advisor, que eu agradeço muito o apoio que ele dá ao nosso trabalho, mesmo sendo parte dele, que o nosso trabalho visa informar o empresário brasileiro de que há caminhos para se ter todo o recurso que se precisa para os seus projetos. Nesse vídeo, em especial, vamos falar sobre o aporte de capital internacional versus o status quo. O status quo é aquilo que existe, é aquilo que está aí e que todos conhecem do sistema financeiro brasileiro. Uma das coisas que temos que entender é que o nosso sistema financeiro brasileiro, apesar de ser um sistema bastante funcional, ele tem muitas limitações para quem busca crédito, principalmente se você for uma muito que fature entre 24 milhões de reais por ano a 800 milhões de reais por ano. Aqui nesse quadro, irei falar 8 vantagens importantes que distinguem o aporte de capital internacional de qualquer operação no Brasil. Aqui, através desses 8 exemplos, vocês terão uma visão de quão benéfico é uma empresa se abrir para um aporte de capital internacional. Eu sempre deixo claro que esses vídeos não têm o propósito de defender o trabalho que fazemos, e sim de defender a liberdade do empresário brasileiro. Faça por nós ou por outra empresa com capacidade similar à nossa, para nós já é de extrema felicidade. O que queremos é uma classe empresarial forte e capitalizada para realizar operações de crédito e investir no seu negócio. Lembramos que existem diversas dificuldades de se aportar capital no Brasil em termos de crédito, e posso enumerar várias, mas falarei apenas de 3 antes de entrar nos benefícios que o aporte tem em relação a operações aqui no Brasil. O primeiro é a capacidade de pagamento. Todo cliente que vai pedir dinheiro no banco fica sempre limitado à sua capacidade de pagamento. Então, o que significa que o fato de você faturar 100 milhões de reais por ano não lhe dá o direito de aportar capital, geralmente acima dos seus 15%, que seria 15 milhões de reais. Geralmente o sistema financeiro te bloqueia ali em 15 milhões e você não consegue aportar. Então, se uma empresa hoje que fatura, por exemplo, 100 milhões de reais, precisar de 30, 40 milhões para adquirir uma nova sede, uma nova empresa ou fazer modernização, não terá esse dinheiro aqui no Brasil. Segundo limitador, as garantias imobiliárias no Brasil não funcionam de maneira rápida para crédito, ou seja, não adianta você ter muitas garantias, ter 500 milhões, 1 bilhão, 100 milhões em garantia imobiliária, você não as transforma em dinheiro no Brasil, porque entra em análise a sua capacidade de crédito. E isso é um grande limitador para que empresas que até têm boas garantias reais possam acessar crédito por causa dessa limitação imposta aqui no sistema financeiro. Terceiro problema que o empresário enfrenta, restrição cadastral. Sabemos que restrição cadastral vai desde uma conta de boleto atrasado até uma RJ, uma recuperação judicial. E sabemos que se o cliente tiver qualquer restrição, possivelmente ele nunca terá crédito, ou seja, a restrição o bloqueia de ter o capital que precisa. Então não é o fato de você ser uma empresa operante, estar faturando e estar pagando 99% de suas obrigações. Se lhe faltar 1%, o direito ao crédito lhe será negado. Esse é o sistema financeiro que existe, então isso eu configuro como status quo. Agora vamos lá, vamos entender o que o empresário brasileiro ganha quando ele se internacionaliza para fim de crédito, ou seja, quando ele cria uma estrutura de crédito internacional pelo trabalho que coordenamos no Brasil. Vamos lá. O primeiro item é a capacidade de aporte de capital até 50 milhões de dólares via a alienação fiduciária, ou seja, qualquer cliente que tiver uma garantia ou que tiver capacidade de adquirir uma garantia pode hoje aportar até 50 milhões de dólares
em crédito via alienação fiduciária, independente da sua capacidade de pagamento. Então, isso é uma realidade, é um fato que o mercado internacional oferece hoje via o nosso trabalho para clientes aqui no Brasil. Sabemos que isso no Brasil não funciona, né? Por isso que você precisa ter uma estruturação internacional para usufruir uma capacidade de chegar até 50 milhões de dólares em captação via alienação fiduciária, ou seja, via suas garantias imobiliárias, sem que você precise provar que tem capacidade de pagamento para esse aporte. Óbvio que qualquer fundo vai pedir um uso responsável do dinheiro dentro de um projeto, mas isso cada empresário tem, não é? Segundo, ser imune a restrições cadastrais, ou seja, um aporte de capital internacional, ele não vai te restringir porque você tem um boleto atrasado, porque você tem uma conta atrasada, porque você tem uma dívida no banco, ou até mesmo se você está em recuperação judicial. Se você está em recuperação judicial, você consegue aportar até 50 milhões de dólares com garantias imobiliárias, que muitas vezes o cliente tem, mas não consegue passar no Brasil nem por um valor de R$1 milhão. Mas lá fora, você consegue aportar capital mesmo com restrição cadastral. Por quê? Porque é criada uma nova estrutura de crédito para você e você consegue utilizar suas garantias para esse aporte. Terceiro benefício, não exigir capacidade de pagamento. Para operações até 50 milhões de dólares, o cliente consegue aportar capital sem ter que demonstrar que tem hoje capacidade de pagar o que está pegando. O que é meio lógico, né? Se você está indo buscar um crédito, é porque você vai investir em alguma coisa que transformará a sua receita. Se o ente financeiro te cobra que você tem a capacidade agora de pagar o que está pedindo, raras pessoas conseguem pegar dinheiro. Essa é a situação do Brasil. Porém, lá fora, você consegue aportar até 50 milhões de dólares, desde que tenha uma boa garantia elegível e não precisa demonstrar a capacidade de pagamento para este crédito. Quarto, o uso de processo de cessão temporária. Esse processo, desenvolvido pela inteligência comercial em parceria com seus intervenientes técnicos e provedores, leva ao cliente que não tem garantia, porque muitas vezes o cliente tem bom faturamento e tudo, mas não tem garantia imobiliária. Então, o processo de cessão temporária ajuda que ele tenha garantia para o seu primeiro aporte. Eu sempre lembro o cliente que o primeiro aporte é o que faz sua água baixar do pescoço para a barriga, ou seja, você precisa ter os seus primeiros 3, 4, 5, 10 milhões de dólares, porque dali por diante é tudo muito mais fácil. Então, para você obter o seu primeiro aporte de capital, você pode usar a cessão temporária como uma ferramenta de colateral. Quinta vantagem do aporte de capital internacional em relação ao status quo: criação de uma estrutura de crédito internacional legal, ou seja, durante o processo de crédito você cria uma estrutura jurídica e de crédito legal. Significa que você terá uma conta corrente em dólar ou euro e poderá operar essa conta para fazer empréstimos para os seus negócios no Brasil e devolver o capital que depois será pago ao fundo credor lá fora. Então, o cliente ganha uma estrutura de crédito internacional. Eu lembro que muitos clientes têm até empresa lá fora, mas não tem crédito. Não adianta você ter empresa e não ter crédito. Então, o que nós fazemos no nosso processo de aporte de capital internacional é te dar crédito. Então, você tem uma empresa com dinheiro na conta. Então, isso é a única saída para empresários que querem crescer. Já que você não tem dinheiro aqui no Brasil, você pode criar uma estrutura de crédito internacional e obter esse recurso. É exatamente isso que fazemos. Sexto, o ingresso de capital no Brasil livre de tributação no capital principal. Como todas as nossas operações possuem um prazo mínimo de carência de 3 anos, você já tem o IOF reduzido, que é o único imposto pela 4131 que incide sobre a entrada desse capital. Ou seja, você aporta lá fora de 3 milhões de dólares a 50 milhões de dólares e entra no Brasil com esse dinheiro de maneira legal para investimento aqui, sem pagar tributo no capital principal. Então ele entra e sai pela lei sem pagar tributo. Isso é o que todos nós empresários middles precisamos aprender a usar também. Sétima vantagem do ACI versus o status quo que existe aqui. Alavancagem de projetos Green Brownfield. Hoje, quantas empresas querem instalar uma fazenda solar, uma fábrica, vários projetos. Tem lá uma capacidade de financeira, lá fatura 30, 40, 50 milhões ou até mais,
mas não tem como aportar capital porque suas garantias não são aceitas. Lá fora, você consegue aportar capital para isso. Principalmente, se o teu projeto tiver até 50 milhões de dólares, você consegue aportar o capital sem que seja preciso a aprovação desse projeto. Basta você ter uma garantia e você consegue liberar o recurso num processo altamente técnico e normatizado. E aí você traz o recurso via empréstimo intercompany para investimento no seu projeto Green Brownfield, que pode ser a construção de uma planta, pode ser a aquisição de um concorrente, seja o que for, ou até mesmo sair da RJ. Oitava vantagem em relação ao aporte de capital internacional em relação ao status quo. Recurso livre em tranche único para diversos investimentos. Então, quando você aporta capital lá fora, muita gente me pergunta, poxa, Luciano, o recurso vem em tranche único? Vem em tranche único. Você recebe o dinheiro de uma vez só e você administra o seu dinheiro, onde você consegue baratear uma série de coisas, aquisição de materiais, contratação de mão de obra, ou seja, se o empresário brasileiro tiver 100% do dinheiro na mão, tudo é mais fácil para ele. Então, meus amigos, eu encerro esse vídeo dizendo o seguinte, aqui eu coloquei 8 exemplos, né, de vantagem do aporte de capital internacional em relação ao que existe hoje no país. O que queremos é uma classe empresarial livre, globalizada para crédito também, ou seja, não adianta vender lá fora e não ter crédito lá fora. Você precisa ter crédito lá fora e que todos entendam que é uma ferramenta legal e que depende sim de cada cliente tomar a sua decisão de se internacionalizar para fim de crédito. Mas nós, eu e o meu advisory board, trabalhamos para que isso torne-se realidade aqui no Brasil e já é uma realidade no Brasil. O que queremos é que seja por nós, seja por você mesmo, ou por alguma empresa com a mesma capacidade que nós, que você tenha o seu crédito, que você possa tirar no seu projeto do papel e que você saiba que é possível ter o dinheiro que precisa. Aqui no Brasil não, mas nos Estados Unidos e Europa você consegue, desde que você siga o procedimento e que tenha um processo de estruturação financeira adequada, como fazemos. Então, não crie motivos para não ter o dinheiro, use as facilidades e tenha o seu dinheiro. Com certeza, você será um empresário no futuro muito mais capitalizado e globalizado em termos de crédito. Eu me despeço de todos, agradeço, fiquem com Deus e o Brasil somos nós que fazemos.